Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais uma demonstração online da Thermomix aqui no nosso canal. E dessa vez a gente vai mostrar a TM7, que não apareceu ainda em nenhuma demonstração ao vivo aqui. Eu sou Luísa e... Eu sou a Paula. E nós duas estamos com a 6 e a 7 aqui, ó. A gente tá com a cozinha equipada. As minhas já estão na tomada. Eu tô esquentando uma água aqui na 6. Entre a TM6 e a TM7. E hoje, o que a gente queria mostrar nessa demonstração é que as possibilidades na Thermomix vão muito além de uma única refeição ou de um preparo organizado ali no Cookidoo. Você pode diversificar a usabilidade da Thermomix e adaptar para as necessidades da sua família. Então, a nossa ideia é, eu vou fazer uma receita guiada com algumas modificações, porque com o tempo e utilizando, a gente vai percebendo modificações que fazem mais sentido para a gente, que a gente prefere, e tá tudo bem fazer isso. E a PV preparou um compilado de preparos que ela quer mostrar para exemplificar as diferentes funcionalidades. O primeiro passo foi, eu escolhi a receita que eu quero fazer hoje no Cookidoo. Eu não vou conseguir mostrar essa parte agora, porque o meu celular está aqui gravando isso, mas eu já mandei a receita do Cookidoo para Thermomix. Então, ela está aqui aparecendo na tela. Então, eu vou cozinhar na TM7 essa receita. E ela tá aqui, ó. É um salmão com lentilhas, espinafre e tomatinhos. Então, é uma receita que exige 20 minutos de preparação, mas em 40 minutos vai estar pronto e vai render 40 porções. Então, a tela da TM7 é uma tela maior do que a tela da TM6. E não tem mais aquele botão que na TM6 tinha, né? Um botão que você selecionava as funções. Daqui é simplesmente um clique na tela e a receita vai começar. Então, eu vou clicar aqui em iniciar e ela vai começar a explicar quais são os preparos da receita. A primeira instrução na tela aparece o videozinho na tela falando para levantar a tampa. Então, tirei a tampa. Esse é o cestinho de cozimento que fica dentro do copo, né? O copo da TM7, ele tem um revestimento diferente que o da TM6 não tem. Esse revestimento é também para você conseguir pegar o copo com a sua mão e quando tiver um preparo quente e você não se queimar, além de também funcionar como um protetor acústico. Então, o barulho, né, a TM7 ela é muito mais silenciosa do que a TM6. Então, a receita fala para começar colocando alho. Eu já estou usando aqui alho triturado, então não vou colocar um dente de alho inteiro. Esse tipo de adaptação, tá tudo bem. Se você tem o alho triturado, você pode simplesmente colocar o alho triturado. Aí o segundo passo são chalotas, que é essa cebola, que é uma misturinha de cebola com alho. Uma cebola assim um pouco mais suave. Uma chalota. Já deu aqui o peso que ele pedia. Aqui com a Thermomix, a gente não precisa ficar fazendo tanto mise en place, porque ela vai pesando. Então, você pode fazer uma cozinha mais rápida e natural, porque você pega as coisas rapidamente da geladeira. Exato. Não, e sem falar que é mais fácil, porque você também não precisa acumular vários, né, potinhos. Triturando por 3 segundos essa chalota. Ó, quero mostrar que em 3 segundos triturou aquela cebola. Então, continua sendo, né, um processador muito potente. E aí, a próxima instrução aqui é raspar a lateral do copo para baixar toda essa cebola que ficou na lateral do copo. Eu sigo esse passo. E aí, seguinte, agora ele vai refogar por 3 minutos, 120 graus. Deixa eu Então, só fazer uma pergunta que fizeram aqui no chat. Se você colocar menor quantidade de ingrediente por gosto, tipo menos alho, não vai ficar dizendo que falta? excelente pergunta. Se você estiver fazendo uma receita de confeitaria, por exemplo, um caramelo, e você tiver e ele for utilizar o modo de alta temperatura e você colocar menos açúcar do que o exigido na receita, ela vai travar, ela não vai executar. Mas em receitas salgadas, você tem uma certa liberdade de ajustar ingredientes dentro do limite da razoabilidade. Tem que prestar atenção, gente. Se você for reduzir, por exemplo, se tiver uma receita que tiver cenoura, pimentão, cebola, abobrinha e frango, mas você não gosta nem de cenoura, nem de pimentão, nem de abobrinha, nem frango, você elimina 4 ingredientes e mantém
o mesmo tempo de triturar ou o mesmo tempo de cozimento, o resultado vai ser afetado, porque toda a receita no Cookie Do, ela é pensada e calculada com um objetivo. Então, assim, dentro do limite da razoabilidade, tá tudo bem você trocar. Se você não gosta de pimentão, trocar o pimentão por mais abobrinha, ou trocar, não sei, 3 vezes abobrinha substituindo por cenoura, cebola e pimentão. Tem que manter uma proporção. Isso, alho, coentro, ingredientes polêmicos, né? Cebola, às vezes, normalmente a gente pode fazer isso, essa redução, né? Assim, a gente tira, simplesmente omite, e existe uma questão de gosto pessoal, né? Assim, eu, por exemplo, no grupo, muitas receitas do Cookidoo, com o meu toque de nutrição, eu falo, gente, daqui dá para botar menos azeite, são 30 gramas, eu coloco 15. Muitas vezes, muitas adaptações, a gente também dá esse suporte, mas por a gente ter esse conhecimento. Mas, assim, essas adaptações de alho, cebola, ingredientes polêmicos, super dá para você fazer. Não, a mesma coisa foi. Alguém estava falando no grupo essa semana sobre bechamel e noz moscada. Gente, a noz moscada no bechamel acrescenta sabor, ela não é um ingrediente estrutural. Então, se você for fazer um molho bechamel e não acrescentar a noz moscada, ele não vai comprometer ali a estrutura do molho. O molho ainda vai continuar existindo, ele não vai ter tanto sabor, não vai ter nenhuma presença de sabor de noz moscada, mas não vai comprometer a estrutura. Dito isso, a gente testa e vê como funciona. Assim. Então, como a gente entende como as receitas funcionam e como a Thermomix funciona, a gente sabe meio que até que ponto a gente pode mexer e não mexer. No grupo, é um consenso de que a receita do bolo de cenoura, que a galera mais gosta de fazer, fica muito doce. Então, meio que todo mundo dá uma reduzida na quantidade do açúcar, que é algo que eu nem recomendaria por se tratar de uma receita de confeitaria, mas mesmo assim funciona. Eu, inclusive, faço essa redução de açúcar. Então, também permite que você faça testes aí. Bom, aqui já refogou a cebola. Refogou a cebola e agora está falando para eu transferir para uma travessinha. Essa receita vai ser uma lentilha cozida no cestinho e depois temperada com essa cebola refogada e salmão com espinafre cozido no vapor. Então, eu vou fazer tipo pacotinho de salmão com espinafre e tomate e cozinhar no vapor enquanto a Thermomix prepara outras coisas. Então, aqui está falando assim, o próximo passo está falando 1 litro de água fervente. Eu esquentei a água fervente aqui na TN6, que é quente, como vocês podem ver. A TN6 não tem nenhum protetor, é super quente, então eu vou colocar aqui água fervendo. Não precisei lavar o copo, porque nessa receita a gente vai simplesmente continuando a receita, não tem nenhuma etapa que o copo precisa estar super seco ou super limpo, então eu simplesmente tirei a cebola e agora, vou dar continuidade na receita. Aí tá falando para colocar o cesto de cozimento dentro do copo. Todas as vezes que alguma coisa vai ser cozida dentro do cesto de cozimento, ele vai inserido dentro do copo. Aqui. E agora o próximo passo é colocar a lentilha. Gente, cozinha, antes de colocar a lentilha, eu quero falar que essa etapa não tá no Cookie Do. Mas é uma etapa que a gente gosta muito de fazer, porque a gente usa muito a Thermomix para cozinhar a lentilha naquele ponto perfeito de salada. Eu vou colocar um cubinho do nosso caldo de vegetais naturalérrimo, feito 100% na Thermomix, que eu sempre tenho no freezer, porque acrescenta muito sabor. Então, eu vou colocar na água, aqui dentro do copo da Thermomix, ó, um cubinho e eu também vou colocar um pouco de sal na água. Não fala no Cookie Do, mas eu vou querer já um pouquinho de sal nessa água para já temperar essa lentilha. Então, agora sim, o cesto de cozimento aqui. Vou puxar a Thermomix um pouquinho mais para frente. Tem um pouquinho mais de lentilha aqui, ó. Tenho 240 gramas de lentilha. Na verdade, eu tinha pesado, acho que 200 gramas de lentilha, só que eu deixei ela de molho. Então, ela, absorveu a água, ficou mais pesadinha aqui. Eu deixei ela um pouquinho de molho, não foi muito tempo de molho, não. Outra coisa que eu quero falar. Bom, agora, próximo passo,
Aqui está programado para cozinhar 10 minutos, 100 graus, velocidade 3. Mas se a lentilha tiver de molho, essa lentilha pequenininha, 8 minutos e meio, para mim, é o tempo recomendado para ela não desmanchar, porque senão desmancha muito a lentilha e ela não fica com essa consistência saborosa para salada. Ela fica deliciosa num ensopado, mas não fica tão interessante para uma salada. Mas também é uma coisa pessoal do nosso gosto, da gente gostar dessas leguminosas mais durinhas. Quando mastiga e ainda tem uma textura, assim, especialmente porque se depois eu misturo com, não sei, abóbora assada, rúcula para fazer uma salada, eu acho mais interessante quando ela tem uma certa crocância, assim. Enquanto essa lentilha cozinha, as instruções aparecem aqui na tela para eu fazer o restante do preparo necessário para essa receita. Então, eu vou ir fazendo. Todas as explicações das receitas do Cookie Do são bem detalhadas. Então, assim, se você não tem nenhuma experiência na cozinha, a receita vai falar: pré-aqueça o forno, unte uma assadeira. Então, quando a gente fala que a Thermomix é uma excelente ferramenta para quem não tem habilidades na cozinha, para quem não tem nenhuma familiaridade na cozinha, a gente está falando sobre isso, assim, sobre ela prever coisas que para quem está com muita experiência na cozinha seriam óbvias, mas para quem realmente não tem essa familiaridade, faz-se necessário falar, assim. Então, a gente valoriza muito esse essas ferramentas assim da Thermomix, considerar que tudo assim vai ser bem explicadinho. Enquanto a Luísa está aí fazendo essa parte, eu vou mostrar, por exemplo, que a Thermomix também tem um traço meio tóxico. A gente começa a fazer coisas que a gente não se imagina fazendo, porque não, no caso, não somos nós, é a Thermomix. Então, isso aqui, que eu fiz esse grande pote, é o meu iogurte. No grupo tem um grande grupo que faz iogurte há muito tempo e eu estava numa procura de fazer um iogurte desnatado com uma consistência boa, né? Com uma consistência de mais iogurte grego. Eu tenho achado os iogurtes do supermercado, a marca que eu mais consumo, mais azedos, assim. Então eu queria fazer um iogurte que tivesse um gosto que me agradasse mais. Iogurte, por exemplo, eu não fiz ainda. Eu faço muito pão, né? Eu aproveito muito a Thermomix para No provar nosso pão. grupo tem muita gente que faz muito pão, Luísa é uma delas. Eu fui para o iogurte. Estou no grupo do iogurte. Então, não sei se dá para ver, mas ele tá com uma consistência bem durinha, sabe? E você também pode. Eu não botei nada de açúcar, né? Claro que você pode saborizar. Eu fiz com leite desnatado, um iogurte semi-desnatado, já fiz com leite sem lactose. E a grande questão é assim: você mistura os ingredientes, que são dois, três, né? Ela vai na temperatura perfeita para não ter nenhum problema com, né, matar os micro-organismos do iogurte que você botou, da base do iogurte. E ela fica fermentando à noite na temperatura perfeita. E esse pote que eu consegui, ele é maravilhoso, porque ele cabe na varoma, que é essa estruturazinha que você encaixa todas as duas bem com a varoma. Você pode encaixar, tem na TM6 e na TM7. E esse meu pote encaixa perfeitamente aqui nessa varoma. Então, eu não faço potinhos, né? Tem muita gente que faz em potinhos. Como o meu consumo é maior, eu faço nesse grande pote e deixo ela à noite fermentando para no dia seguinte estar pronto. Já estendi o tempo de fermentação, porque ia dormir, ela ia parar de fermentar, ela fermenta 11 horas, né? Essa receita que eu estou fazendo. E aí eu falei, 11 horas vão ser 4 da manhã. Eu botei para ela parar de fermentar às 7 da manhã. E deu tudo certo. E aí esse é um grande traço tóxico, porque a gente começa a fazer coisas que a gente nunca imaginou. Outra coisa que eu faço, que os meninos amam aqui, é maionese. A maionese da Thermomix é uma loucura, assim. É uma delícia. Eu não gosto de maionese, mas a da Thermomix tem o meu amor. E a gente, né, molho barbecue, molho teriyaki, você começa a fazer coisas que você nunca imaginou que você poderia fazer. Claro que você no dia a dia não precisa, e isso não é uma coisa que você vai ficar fazendo, mas de vez em quando, assim, a gente faz para experimentar molho bechamel, né? O molho bechamel da Thermomix
é maravilhoso. E assim, se você tiver uma carne moída pronta, você monta uma lasanha em, sei lá, 8 minutos que ela entrega um bechamel. Então, é uma coisa muito prática. Vou só mostrar o que eu estou fazendo, porque essa instrução apareceu aqui na tela. Olha só. Eu vou fazer 4 porções de salmão. Então, eu estou colocando aqui, ó, numa folha de papel manteiga. Eu fiz 2 com base de espinafre, 2 com base de abobrinha. Aí agora eu tô colocando os tomatinhos aqui em cima, rodelas de limão. E aí eu vou enrolar essas trouxinhas e essas trouxinhas vão cozinhar no vapor assim que a lentilha sair. Esses preparos vão entrar no varoma, que é acomodado em cima do copo e vão cozinhar no vapor. O recipiente Varoma da TM7 tem uma capacidade um pouco maior do que o recipiente da Varoma da TM6. Mas, para mim, ainda faltam aqui 3 minutinhos. Então, se você quiser falar alguma coisa, dá tempo até. A Tiana perguntou aqui se esse tempo de cozimento, você quem configura, não vem já pré-fixado na receita? Você pode alterar. Existe também o modo manual, que você consegue escolher tanto o tempo, quanto temperatura, quanto velocidade e controlar do jeito que você quiser. Exceto se for uma receita de caramelo, merengue, que você tiver que seguir assim, instruções ali muito específicas, você consegue alterar as configurações, do mesmo jeito que PV alterou, prolongando o tempo de fermentação do iogurte. Se a minha lentilha tivesse, por exemplo, de molho, eu poderia muito facilmente alterar aqui de 10 minutos para 8 minutos e ela ia ficar cozinhando só o tempo que eu considerasse necessário. Você também pode interromper um preparo, se você acha que olhou e falou assim, já derreteu, eu coloquei uma manteiga para derreter. Não tenho certeza aqui de quanto tempo vai precisar para derreter essa manteiga. Você olha, já derreteu, você pode pausar o cozimento. Do mesmo jeito, você pode fazer o contrário. Por exemplo, você está fazendo uma carne de panela. Aí fez uma carne de panela, provou, achou que ainda não está cozido o suficiente. Você pode estender o tempo de cozimento. Então, assim, não, apesar de você ter o Cookidoo como uma ferramenta que vai te auxiliar a cozinhar, você também tem muita liberdade para usar da forma que você preferir. O que eu faço aqui muito, né? A Thermomix, ela tem assim, muitas receitas de sopa que a gente adora. E às vezes a gente adapta, mas às vezes a gente segue né, assim, a risca. Então ela tem uma receita de sopa de ervilha congelada que é maravilhosa, e ela tem uma receita de sopa de tomate com ervilha rosa. E essa é uma versatilidade da Thermomix que eu queria mostrar. Eu tenho aqui ó, essa lentilhazinha rosa maravilhosa, que para essa receita dessa sopa de tomate com lentilha, quando eu aperto aqui iniciar, a primeira coisa que você vai fazer é triturar essa lentilha. Então, diretamente do pote, sem precisar fazer nada, ela já vai pesando aqui 120 gramas de lentilha. Essa lentilha vai trazer uma qualidade nutricional para a sua receita, né? Uma fonte de proteína vegetal. E aqui ela vai triturar essa lentilha em 1 minuto na velocidade 9. Não sei se vai ficar muito barulho. Eu vou pausar um pouco antes, porque eu acho que pode ficar muito barulho, porque eu quero mostrar para vocês. Olha, ela precisa de 1 minuto, mas aqui já em 10 segundos temos uma lentilhazinha triturada. E isso é uma qualidade que você pode fazer com várias coisas. Então, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de lentilha, farinha de quinoa, todas as farinhas possíveis. Você pode fazer na Thermomix muito rapidamente. Você pode fazer pastinhas de oleaginosa, se você não tiver acesso a uma pastinha pura. Então, você pode fazer né, com a oleaginosa de pistache, de amêndoas, todas essas que você quiser. Então, independente de que você esteja fazendo uma receita ou outra, é uma ferramenta que também pode te trazer ingredientes ótimos, que às vezes a gente não tem acesso, ou às vezes são muito caros, simplesmente por um processo que você não teria um eletrodoméstico para fazer na sua casa. Enrolei 3 pacotinhos, ó, de salmão com vegetais. Eu tô fazendo 2 com abobrinha, 2 com espinafre, mas é esse aqui eu vou enrolar aqui com vocês, só para vocês verem, ó.
Essa folha de papel manteiga, eu já comprei cortada assim mesmo, mas enfim, qualquer papel manteiga funciona. Aí eu gosto de fechar aqui em cima primeiro, dando uma dobradinha, e aí depois eu formo um envelopinho enrolando as laterais. E aí eu fico com os 4 pacotinhos de salmão e vegetais, temperei com sal e pimenta, coloquei uma rodelinha de limão, igual fala na receita. E aí agora eu vou ver se a lentilha já está cozida. Um segundinho. Tem que tomar cuidado quando você abrir, que pode estar muito quente. Hum, falta um pouquinho ainda. Então eu vou deixar a lentilha aqui e vou continuar com o seguinte passo, que é colocar o recipiente com aroma aqui e colocar 2 aqui em cima. E agora ela vai cozinhar no vapor por 15 minutos. Fazer caramelo para o pudim na TM7 não consegui. Acredito que seja porque a tampa fica fechada e não evapora. A gente já fez algumas coisas sobre o caramelo, né? Então, assim, caramelos e essas coisas muito específicas realmente tem que seguir o peso e o passo a passo. Porém, tem uma receita no cookie do caramelo que é muito pouca quantidade de açúcar e ela para. Não sei se foi isso que aconteceu com você. Dito isso, a gente tem mostrando, acho que em vídeo no YouTube, né, a Batalha do Pudim, e a gente faz o caramelo. Isso. Só que naquele vídeo é na TM6. O que acontece também? Eu acho que a gente já percebeu em algumas receitas, como por exemplo o brigadeiro. O nosso brigadeiro, a nossa receita de brigadeiro, que sempre foi a mesma que eu fazia em Londres, com os ingredientes de Londres, precisava de 30 minutos para ficar no ponto que eu queria. Aqui na África do Sul, com os ingredientes da África do Sul e as condições de pressão e temperatura, 30 minutos é muito tempo. Então, eu tive que reduzir o tempo. No grupo já tiveram relatos de calda para pudim na TM7 que elas preferiram reduzir o tempo de cozimento, porque achavam que ficava amargo, que aquecia demais, que ficava muito quente. Eu acho que, especialmente o nosso grupo, que é um grupo muito diverso, de pessoas de diversos países, com uma variação muito grande de ingredientes, a gente também tem essa variação grande de perspectivas, assim. É, teve mais de um relato de pessoas que falaram que para fazer o caramelo, para não ficar com um sabor residual amargo, reduziram um pouco o tempo de cozimento. Quando fiz, reduzi. Inclusive, eu vou fazer uma receita para o Dia dos Pais, que é um pudim de clara, que tem, você começa com caramelo líquido, e eu vou fazer dando uma reduzida, avaliando no meio do tempo se tá bom, se não tiver, você prolonga. Então, dar essa paradinha, às vezes, pode resolver a sua vida. A outra pergunta é: daria para fazer 2 processos ao mesmo tempo, um no copo e outro na varoma? É isso que a gente está fazendo. Tá fazendo. No caso, o copo tá aqui embaixo, a lentilha tá cozinhando no cestinho de cozimento dentro do copo e o salmão com os vegetais está cozinhando aqui. Isso que a gente está apresentando hoje é justamente essa possibilidade, assim, de você conseguir fazer vários preparos ao mesmo tempo. Então, a ideia por trás da escolha dessa receita foi mostrar que em 40 minutos você pode ter uma receita completa, que vai ser uma lentilha acompanhada de salmão com vegetais. Existem vários outros preparos. Tem uma receita que também costuma fazer sucesso, que faz um molho de alecrim no copo, um arroz no cestinho e um frango cozido no vapor. Mas tem também uma outra receita que faz um molho de tomate no copo, um arroz no cestinho e acho que são almôndegas no vapor. Então existem várias receitas que você consegue fazer ao mesmo tempo, otimizando assim o espaço, otimizando o tempo e toda a energia do equipamento, porque já está ligado mesmo, assim, então faz sentido você aproveitar que ela já está ali cozinhando alguma coisa e otimizar a produção e otimizar isso e fazer uma refeição completa. Uma coisa que eu ia mostrar que aqui no Brasil, assim, eu recomendo esse papel aqui, Dover, essa tudo. O papel manteiga, que eu já comprei aqui inúmeras vezes, gruda muito, não recomendo. Então, a Luísa fala papel manteiga, mas a gente fala sobre
Esse aqui. O meu é um papel manteiga profissional, assim, de confeitaria. Eu compro um rolo numa loja específica de confeitaria. Eu nem compro do supermercado. Não temos acesso, ou se tivermos, estarei procurando. Queria mostrar que a varoma, gente, ela é um compartimento que você coloca por cima, que ela tem, né, 2 andares. Essa varoma da TM7 realmente é bem maior. E isso facilita, né, assim, para quando você está fazendo peixinhos, coisinhas assim, realmente é um espaço maior para famílias maiores. E aí ela tem 2 andares e tem essa tampa aqui, e tudo tem um certo furinho, então o vapor vai saindo, né? Da primeira parte do copo para cá tem furinho, e daqui para cá também tem furinho, então o vapor vai passando por cima e por cima do copo. Então, eu tenho aqui a minha lentilha que eu já triturei, que eu não vou terminar aqui para não fazer tanto barulho, mas outra coisa que a gente gosta de fazer, que é uma coisa super simples e que eu já amanheço fazendo na minha casa, são ovos cozidos. A Thermomix entrega para gente ovos cozidos perfeitos. O que que acontece é que a gente sempre fala, tudo influencia da onde você vai começar seu ponto de partida, que é o tamanho do seu ovo, a temperatura que ele está, se ele está na sua geladeira, se ele está do lado de fora, a temperatura e a consistência do ovo que você prefere. Então, na TM6 e na TM7, você pode escolher aqui no modo manual ovos cozidos. Eu não sei se está dando para ver minha tela, acho que não, né? Na TN7, ele tem imagens do ovo e da forma que você quer. Então, macio, médio duro e duro. E você vai escolher, na TN6 também tem essa versão, só que você vai escolher aqui manualmente sem imagens, tá? Sem imagem da geminha que você quer. Mas o que depende no cozimento dos ovos é a consistência que você quer e como você lida com os ovos na sua casa. Então, uma vez que você aprendeu, para mim, na minha casa, é médio, ele fica do jeito que eu quero, porque meu ovo fica do lado de fora, então ele não está, né? Ela não, ele não está gelado e ele fica na consistência que eu gosto aqui em casa, que a gente gosta, que é uma geminha mais mole. No modo de cozimento dos ovos, que não está disponível na TM5, por exemplo, só está disponível na 6 e na 7, a lâmina não gira. Então, você acomoda os ovos sobre a lâmina no copo, cobre com água e aí seleciona o ponto da gema que você quer. E aí, ela mesma aparece a programação na tela e depois está pronto. Ela avisa, né, quando termina. A TM6 tem um aviso sonoro, a TM7 tem inclusive um aviso no celular, no aplicativo. Por exemplo, eu estou dirigindo muitas vezes, voltando de levar o Davi para a escola e eu vejo que o Rodrigo colocou ovos para cozinhar, porque chega um negocinho no meu celular falando em 8 minutos seu ovo vai estar pronto. Eu falo, Rodrigo está fazendo um ovo na Thermomix. E, e o que que é importante também, a partir do momento que ela sinalizou que o tempo de cozimento terminou, você tem que tirar os ovos da Thermomix se você quiser o ponto que você escolheu, porque senão o cozimento vai continuar dentro do copo com uma água quente e aí a gema vai continuar endurecendo, enfim, vai provavelmente passar do ponto se você selecionou uma gema mole. Então também tem isso, assim, a gente fala que a Thermomix oferece muita autonomia na cozinha. Ela pode ser uma cozinha completa para fazer as refeições da família, como ela também pode ser uma facilitadora de etapas e processos. Mas ao final do dia, ainda depende de uma pessoa apertando o botão. Eu agora passei uma aguinha aqui na minha TM7 e vou fazer uma coisa que eu adoro, que é um sorvetinho, um creme de papaya, né? Aquela coisa antiga, né? Uma refeição, uma sobremesa que foi muito famosa. Só que o meu creme de papaya é um pouco alterado, né? Para ser nutricionalmente, para dar aquela alegria e aporte proteico. Então, o que que acontece? É a base de um sorvetinho que a gente tem aqui, que chama Berry Foam, que tem essa receita em várias línguas. E aqui você pode selecionar também a quantidade de porção que você vai fazer. Então, ela começa, por exemplo, falando para adicionar o açúcar. 60 a 100 gramas de açúcar. Eu vou fazer com mamão congelado. Já adocei com tâmara, já adocei com bem pouco açúcar e tudo certo, não tem problema.
E aí, Bom, tá meu mamão congelado em pedaços. Espera aí, que eu não vou colocar o açúcar, vou pular, vou para a parte seguinte. Ela fala, nesse primeiro momento, ela transforma esse açúcar. Como é o nome desse açúcar que é quase uma poeirinha, Lu? impalpável. É, ela transforma o açúcar em açúcar impalpável e fica ótimo. Mas eu pulei esse passo. E aí eu vou adicionar aqui a minha fruta congelada. Ele não está tão congelado assim, mas vai dar tudo certo. E essa receita, aí suco de limão opcional e uma clara de ovo opcional. Por quê? A clara de ovo vai fazer uma parte ela vai emulsificar, né? Então ela dá uma consistência maravilhosa. Se você não quiser colocar a clara de ovo, você pode colocar iogurte também. Então, eu acho que hoje eu vou fazer com iogurte. A gente já fez com clara de ovo muitas vezes. Se você tiver restrição, você pode colocar a clara de ovo pasteurizada, que é uma clara de ovo que já foi elevada a uma temperatura bem baixa para eliminar os micro-organismos. Acho que alguém já pasteurizou clara de ovo na Thermomix, não lembro. Eu não. Quando eu preciso clara de ovo pasteurizado, eu acabo comprando no supermercado, né? Acho bem prático. É, se você, né, conhece a procedência dos seus ovos e não tem nenhuma condição de vulnerabilidade, a gente, né, usa a clara de ovo mesmo, crua, normal. Não vejo nenhum problema nisso, eu uso aqui em casa. Agora, se tiver, né, realmente uma questão de vulnerabilidade, assim, aí a gente recomenda que é mais seguro utilizar a clara pasteurizada. A minha receita está quase terminando. Tá? Falta 1 minuto e 44 para terminar o cozimento do salmão no vapor aqui e da lentilha. Eu acabei de experimentar, eu pausei o cozimento aqui com faltando 3 minutos e experimentei. E achei que realmente, para a lentilha que não ficou de molho, o tempo de cozimento sugerido pelo Cookidoo vai ser o ideal. Então, eu mantive a receita, as instruções, né, as recomendações da receita, e a lentilha continua aqui no copo. A outra vez que eu tinha feito essa receita, com a lentilha de molho, eu tinha reduzido o tempo de cozimento. Então, assim, essas variações e essas adaptações a gente vai entendendo conforme a gente vai utilizando a Thermomix. Eu já falei que a primeira vez que eu fui usar foi para fazer uma receita de polenta e eu não tinha a menor noção de como a Thermomix funcionava e eu não entendia que, por exemplo, se eu não colocasse um tempo, uma contagem regressiva de tempo, a temperatura não ia subir, assim. O que eu também queria falar é que a Thermomix, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como funciona o modo manual. Mas, na verdade, é uma coisa muito simples, assim, são apenas três fatores: tempo, velocidade e... Não, tempo, temperatura e velocidade, porque aparece nessa ordem na tela, assim, aparece tempo, você seleciona quanto tempo você vai querer aquela função, você vai selecionar se aquela função vai ter temperatura ou não, e você vai selecionar a velocidade. E é basicamente isso que compreende todas as funcionalidades da Thermomix. Então, eu cozinho muito no modo manual. E eu sei, por exemplo, que para eu cozinhar um arroz soltinho no cesto, eu vou colocar 20 minutos, temperatura 100, velocidade 4, que é para girar, para essa água jorrar, irrigar todo o arroz que está no cestinho de cozimento, assim. Com o passar do tempo, você vai entendendo essas funcionalidades. Pode falar, Pepe. Eu não cozinho, assim, eu cozinho no modo manual, mas eu adoro uma receita guiada. Minha família tem uma pegada de receitas coreanas, então eu testo muitas receitas coreanas. E também existe uma forma de você importar a sua própria receita. No nosso canal do YouTube, a gente fez uma batalha de picadinho, eu e a minha irmã, porque eu tenho uma receita que eu amo de picadinho, e a minha irmã, que é muito convertida à Thermomix, ela praticamente só usa a Thermomix na casa dela. Ela falou: não acredito que você não faz o picadinho na Thermomix. E a gente fez essa batalha do picadinho, eu mostrando o picadinho na panela e ela realmente só sujou a Thermomix. E você pode, e tem inclusive um aplicativo que você importa a receita, que chama iDo, que você joga ali a receita, seja um print, um link, uma foto, e ele vai converter essa receita para o Cookidoo e você vai importar como uma receita criada. O que eu acho é que a gente tem receitas que são nossas, apegadas e tal,
mas é um acervo de mais de 100 mil receitas. É um caderno de receitas com mais de 100 mil receitas. Então, muitas vezes vai existir uma receita do que você quer no aplicativo do Cookidoo. Dito isso, a gente tem às vezes o nosso jeitinho, o nosso temperinho, a nossa forma de fazer, e você pode adaptar a sua receita para o Cookidoo. Voltando aqui ao meu sorvete, uma coisa rápida, no meu creme de papaya, eu coloquei o iogurte e o mamão, que estava mais ou menos congelado. Eu vou colocar 2 colherzinhas de whey, tá? Totalmente opcional, mas que também vai trazer um docinho, sabe? Ele vai trazer. O meu whey é neutro, mas eu acho que ele traz aqui um dulçor. E aí eu vou continuar misturando. Ele misturou 30 segundos. Avisa para você abaixar da lateral do copo. Como é uma receita líquida, fica espalhado aqui na lateral do copo. E aí é muito explicativo, sabe? Abaixe com a lateral do copo. Vem com essa espátula, que é uma espátula super legal. Depois a gente mostra que tem várias funções. E aí realmente não precisa tirar, né, da base. Eu estou aqui abaixando da lateral do copo para ficar o conteúdo inteiro ali lá embaixo. Ela tem esse dentinho aqui, não sei se dá para ver. Então, quando você apoia na mesa, ela não encosta na mesa e suja, né, a sua bancada. Eu não coloquei a clara de ovo, tá? Porque eu quero deixar esse creme mais um creminho assim, e não quero fazer aquele formato sorvete. Mas a gente também já tem um vídeo no YouTube mostrando essa receita que é bem impactante, que as crianças adoram, que você faz uma fruta congelada virar um sorvete. Se eu tiver morango congelado, eu faço aqui já já. Porque essa aqui vai ficar mais um conteúdinho líquido. Eu vou misturar, mas não vai ficar tão cremoso. É muito mais um cremezinho de papai. Mesmo, assim, que eu gosto de tomar de manhã sem ser tão sorvetudo. Peraí. Mas, além desse sorvete de fruta, a Thermomix também faz sorvetes cremosos, assim. E aí, nesse caso, ela prepara a massa, o que eu acho ótimo, né? Porque muitos sorvetes têm aquela base de, como se fosse um creme de confeiteiro mais líquido, né? Como é o nome? Esqueci. Creme diplomata? Não. Acho que é um creme. Não, como é o nome, gente, do creme? Deu um branco agora. Do E creme básico para fazer sorvete, que é creme, aquela. creme, não sei. Tipo um creme inglês, isso, tipo um creme inglês. O creme inglês é uma base para vários sorvetes. E a Thermomix faz com maestria, numa temperatura controlada e fica excelente. E aí, como é o processo de fazer sorvete na Thermomix, por exemplo? Ela faz a massa e aí você congela a massa. Eu prefiro congelar em forminhas de gelo, já em cubinhos de gelo, porque aí depois que está congelado fica mais fácil soltar. E aí bater na Thermomix para dar cremosidade. Mas também tem a opção de você congelar numa assadeira e depois cortar os pedaços, quebrar os pedaços e aí processar essa massa congelada para fazer um sorvete cremoso, assim. Mas esse nem era o foco dessa demonstração. Eu acho que hoje, nessa demonstração, a gente queria mais mostrar a aplicabilidade no dia a dia, assim. Não necessariamente receitas, assim, impressionantes, que, por exemplo, um risoto é sempre impactante de você fazer numa demonstração, porque fica com uma textura incrível, você não precisa ficar mexendo. Eu nunca mais fiz risoto na panela depois que eu tenho a Thermomix, do mesmo jeito que eu nunca mais fiz bechamel e do mesmo jeito que eu nunca mais fiz brigadeiro ou purê de batata. Então, assim, são receitas que, olha ela degustando muito bem. Tá vendo? Esse aqui, eu adoro tomar de café da manhã. Eu usei esse meu iogurte, primeira vez, estou até emocionada. Porque quando eu usava iogurte pronto, eu achava que estava ficando com um azedinho ainda residual, que o meu iogurte caseiro não está ficando. Ou seja, meu traço tóxico, né, tá ficando cada vez pior. Mas, tá vendo? Fica assim, só falta o creminho, o licor de cassis aqui por cima, para a gente voltar para a década de 80, 90. De manhã não vamos estar recomendando. Olha só, terminou aqui. Posso mostrar a finalização? Pode. Então, olha só, terminou. Quando a gente vai abrir, a gente tem que recomendar abrir para trás, ó, porque o vapor vai sair muito vapor aqui do varoma, para ninguém se queimar, né? E aí, agora vamos analisar essa lentilha. Então, mais uma vez, a lentilha ficou o tempo completo de preparo aqui no cestinho. Agora eu vou pegar aqui, ó, com essa linguetinha que aparece aqui
na espátula, encaixar ela no buraquinho que tem aqui, e aí eu vou conseguir levantar. Ih, não tô conseguindo fazer, peraí. Deixa eu tirar daqui para eu ver. Assim, ó. Essa funcionalidade aqui da Mostra que espátula, pode também ficar escorrendo na diagonal. que eu consigo tirar a lentilha, para você conseguir tirar com segurança a lentilha de dentro do copo sem se queimar. Então, peraí que eu vou pegar uma travessinha para transferir a lentilha aqui para uma travessinha. Um segundinho. Aquela funcionalidade, gente, várias receitas é bom você deixar ela escorrendo assim na diagonal, a cestinha. E esse truque, né, desse ganchinho da espátula é maravilhoso. Tem que tomar cuidado para não se queimar, porque é realmente muito quente, sai muito quente. A lentilha vai estar bem quentinha. Olha só, temos uma lentilha aqui soltinha, que foi saborizada com o caldo Naturalermo, que eu coloquei na água. Eu coloquei só um pouquinho de sal, então vou ver se eu preciso acertar o sal. Para mim tá na textura ideal, não tá desmanchando, mas já tá cozida. E aí, para dar sequência na receita, eu vou acrescentar a cebola que ela tinha refogado inicialmente, que eu já temperei com um pouquinho de vinagre balsâmico e coloquei uma cebolinha verde. Na receita falava salsinha, mas hoje, no caso, eu não tenho salsinha aqui em casa. Então, eu vou misturar cebolinha verde e temperar essa lentilha, que vai ser o acompanhamento do salmão. E aí, eu já quero abrir o salmão para mostrar para vocês como tá. E aí, eu vou montar um prato. Peraí. Calma aí, deixa eu experimentar a lentilha. Hum, Tá bom? é uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, só um pouquinho de sal. Ela tá fazendo lentilha, mas poderia ser quinoa, né? Poderia ser um arrozinho, poderia ser um purê de Exato. batata. Ou a gente faz o arroz de sementes, nossa receita de arroz de sementes, a gente também faz na Thermomix. Quinoa também faço na Thermomix. A quinoa eu não faço no cestinho de cozimento, eu faço no copo. Você também, né? Faz no copo. É, faço no copo e escorro. O arroz de semente que a gente tem, é a receita no Instagram, que a gente fez na panela para todo mundo ter acesso, na Thermomix dá super certo. E, gente, você botar o negócio para fazer e no seu celular você tem um aplicativo aqui que vai te avisar. Você pode tomar banho, você pode ir mandar um e-mail, você pode falar no telefone, porque ela vai te. A TM7, tá? Vai te notificar. Então, isso te dá uma liberdade muito maior. A gente está aqui presa porque a gente está fazendo essa demonstração para vocês, mas normalmente na vida você estaria fazendo outra coisa. E se você não retornar, se você não voltar à receita, se você não voltar para seguir o passo a passo, depois ela vai desligar. Ela vai falar, querida, você me esqueceu aqui, e ela se desliga. E aí você, enfim, um dia vai, né? Quando você voltar, você vai ver que ela estava ali te esperando para dar né, o próximo. Calma aí, quero mostrar o prato pronto, ó. Estamos aguardando. A gente acha, na nossa humilde opinião, que a quantidade de lentilha que sugerida é Tá? muito. Para dividir só em 4 porções. Eu acho que assim, ó, tá melhor, né? Sim. Esse é o prato pronto. Agora eu vou. A Nutri fez essa observação. Falei que a quantidade de lentilha estava muito grande, mas independente se você fizer essa quantidade de lentilha, porque às vezes a gente faz a mais, justamente para congelar e ter depois uma lentilha congelada. Então, essas leguminosas mais durinhas, assim, que eu acho que acrescentam um sabor e uma fibra na nossa refeição, muitas vezes você pode, olha ela. Vou degustar aqui, hein? Vou degustar. Mas eu acho que, assim, além disso tudo que a gente falou, ela vem com a cestinha e a gente não mostrou que ela vem com a borboleta, né? Que são para. Você tem uma borboleta aí? Eu tenho. Uhum. Que é esse acessório aqui, que você também vem no kit, que é para você emulsificar, fazer um purê de batata, né? Então, essa borboleta, você tem um limite de velocidade, tá? Que é 4. Então, você não pode bater mais de 4, senão ela vai sair do eixo e ser triturada. Então, isso é uma coisa que acontece, que a gente frisa bastante para as pessoas
para tomarem cuidado e não esquecerem que a velocidade é 4 com a borboleta. Porque a borboleta ela só é acoplada em cima da lâmina, assim, ela só é acoplada. Então, se você colocar uma velocidade muito rápido, ele vai desencaixar e vai soltar. Mas é com esse acessório que bate claras em neve, faz o sorvete, né, se transformar num sorvetão. A última coisa que eu queria mostrar é a função de autolavagem, porque depois disso tudo, ela se lava. Então, você enche ela de água. Eu vou colocar um pouquinho de sabão de máquina de lavar louça, que eu tenho assim nesse potinho. É uma coisa que eu gosto muito, assim, já enchi ela de água. Você vai aqui para as funções dela, e ela tem aqui uma função de pré-lavagem. Essa função, muitas vezes, ao longo do dia e ao longo das suas receitas, já é suficiente para você fazer outra receita. E a pré-lavagem, ela tem vários tipos de pré-lavagem. Ela tem a rápida, a universal, a de massas, a de refogados e a de gordura e caramelo. Então, dependendo do que você fez, ela vai te indicar um modo de lavagem. Às vezes você tem seu modo de lavagem do coração. Por exemplo, eu gosto muito de sabão de máquina de lavar louça. E você aperta aqui, dá o play, ela vai começar a se lavar. No final dessa lavagem, eu já criei um modo meu que eu aperto turbo, que é o modo rápido da Thermomix, para jogar água na tampa. Assim, ela também lava a tampa e depois você só enxágua na pia e você pode seguir para uma próxima receita. Tem receitas como a cebola caramelizada, que a gente faz muito, que às vezes gruda ali no fundo, uma coisinha. E aí, o que eu faço? Eu coloco para lavar com o sabão da máquina de lavar louça e eu deixo, às vezes, ela de molho durante um tempo. E ela não, assim, depois ela, assim, para sair é muito fácil. Se você quiser esfregar ali, né, pode demorar mais. Então, é uma receita que eu já estou com essa manha, meu jeitinho pessoal para melhorar o processo de limpeza depois. E existem espaços para essas outras demonstrações. A gente quer continuar fazendo demonstrações online para justamente mostrar o potencial da Thermomix. Mas a ideia por trás dessa era isso, porque o que a gente acredita que faz com que a Thermomix realmente seja bem utilizada na nossa casa é incorporar nos preparos do dia a dia, nos preparos do cotidiano, assim. A gente sempre fala que não existe uma maneira única e correta de usar a Thermomix. Tem gente que vai utilizar a Thermomix como um grande substituto, assim, como o grande protagonista da cozinha, e tem pessoas que vão utilizar a Thermomix como um grande sous-chefe, assim, um grande otimizador de preparos. E não existe só uma maneira certa, assim. Tô vendo uma pergunta, bivolt, não existe Thermomix bivolt, só existe 210, 220 e 110. No Brasil tem as duas opções, você pode escolher qual opção você quer comprar. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, por quem está aqui, que a gente sabe que sábado é um dia, né, que às vezes a gente quer dar uma relaxada. Estaremos no grupo para qualquer pergunta. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui no canal, se inscreva para receber todos os vídeos e todas as atualizações. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem está interessado em comprar uma Thermomix e para adquirir a sua, entre em contato com a gente. As informações estão na descrição do vídeo.